Boa noite, vamos iniciar os estudos do Passo 9, o Mistério de Belecena Vilca, capítulo 6 do livro 4. No dia seguinte em que terminou de ler a carta, às 21h30, tio Curtis se instalou numa cômoda espreguiçadeira junto de minha cama e, depois de permanecer pensativo por uns minutos, começou a narrar-me sua vida. Tal como te ocorre agora, uma série de estranhas coincidências influíram de maneira determinante nos primeiros anos de minha vida. Para apreciar com maior amplitude essa afirmação, devo começar o relato muitos anos antes de meu nascimento, no momento preciso em que meu pai, o barão von Suberman, veio ao mundo, ou seja, no ano de 1894, na cidade do Cairo, Egito. Esse mesmo ano, em Alexandria, a 130 quilômetros do Cairo, nasce também uma pessoa que seria em minha vida mais importante que nenhuma outra. Refiro-me a Rudolf Hess, cujo nascimento ocorreu em 26 de abril de 1894. Apesar da distância entre as cidades, meu pai e Rudolf Hess logo se conheceram, pois os pais de Hess enviaram-no a estudar no Liceu Francês do Cairo, a escola que frequentava meu pai, dos 6 aos 12 anos. Companheiros de infância estavam unidos por uma terna amizade que se consolidou com os anos. Ao finalizar os estudos primários, tal como fazem muitos germanos abastados com seus filhos, os dois foram internados no Evangelische Pädagogium de Godesberg am Rhein, cidade distante 10 quilômetros de Bonn. Quando ambos tinham 16 anos, ou seja, em 1910, se separaram para seguirem carreiras distintas. Papai se matriculara no Instituto Politécnico de Berlim, na carreira de Engenharia Industrial. Rudolf Hess viaja à Suíça para a École Supérieure du Commerce, em Neuchâtel. Por imposição de seu pai, rico exportador de Alexandria, que desejava iniciar ao jovem no mundo do comércio. A intenção de Rudolf era, dentro do possível, cursar o doutorado em matemática. A guerra de 1914 arruína todos os planos. Meu pai é convocado pela minha família ao Cairo, onde regressa quando estoura o conflito e permanece ali definitivamente, pois ao encarregar-se do engenho de açúcar, não poderia concluir seus estudos. Rudolf Hess, que só permaneceu 1 ano na Suíça, se achava em Hamburgo, aperfeiçoando-se em comércio exterior e não vacilou em se alistar no 1º Regimento de Infantaria da Bavária. Foi ferido 2 vezes, em 1916 e 1917, recebendo a Cruz de Ferro por atos de heroísmo. Em 1218, ingressa ao recém-formado Corpo Imperial da Aeronáutica, sendo instruído como piloto qualificado, mas sem intervir em combates aéreos, pois em novembro de 1918 se firma o armistício e é desmobilizado. Volta ao Egito, portador de dupla tristeza. A Alemanha derrotada é despedaçada pelo Tratado de Versalhes e seus pais morreram durante a guerra. Os negócios familiares são atendidos por seu irmão, o mais velho Alfred, que é contador, e uma irmã casada. Ele não deseja ocupar-se do comércio e assim resolve voltar à Alemanha para estudar, não mais matemática, mas história ou filosofia. O tempo que passa no Egito dedica-se a buscar respostas para tanta desgraça. Respostas que somente podem dar iniciados das grandes seitas islâmicas
ou gnósticas, da qual Alexandria em particular e Egito no geral é fértil área. Mas deixarei para outro dia o relato da corrente esotérica da qual Rudolf Hess iria ingressar nesses dias de 1919, no Egito, que o levaria junto a Adolf Hitler em 1920 e na Inglaterra em 1941. Continuarei com o desenvolver cronológico dos principais fatos que interessam à história e depois analisaremos essas coisas. Tio Kurt era, pelo visto, um narrador preciso, que sabia o que queria dizer e não se afastava disso. Dava-me conta de que passariam vários dias até que completasse seus relatos e esta perspectiva me regozijava. Em fevereiro de 1919, continua imperturbável o tio Kurt. Rudolf Hess viajou ao Cairo para visitar meu pai e a outro amigo, Omar Nautais. Encontraram-se pela primeira vez depois de 6 anos, com a natural alegria mútua e de minha mãe, que também conhecia a Rudolf desde a infância. Meu pai se casara em 1917 e em 17/7/1918 nasci eu, e por volta desta época, fevereiro de 1919, contava com 3 meses de vida. Como ainda não me haviam batizado, meu pai pediu a Rudolf que fosse meu padrinho, ao que este aceitou com prazer, pois amava muito a meus pais e desejava brindá-los com uma demonstração de afeto. A cerimônia se realizou na Igreja Luterana do Cairo, numa fresca manhã de fevereiro de 1919, no dia 17, para ser exato. Eis aqui, Nefe, uma primeira coincidência, dizia tio Kurt em tom reflexivo. Pois esse jovem herói de guerra, de 25 anos, que me tomava em seus braços, seria 15 anos mais tarde ministro de Estado da Alemanha e o homem de confiança do chanceler Adolf Hitler, seu Stellvertreter. No Egito, como em todos os países estrangeiros, a comunidade germana organizou para o entretenimento de suas crianças a Hitler Jungen, Juventudes Hitleristas, com a supervisão velada dos agregados militares e da Embaixada da Alemanha. Dentro deste movimento figurava um grupo júnior chamado Jungvolk, para meninos de 10 a 15 anos, ao qual ingressei aos 10 anos, quando ainda cursava os estudos primários no Colégio Alemão do Cairo. Ingressei em 1932 e meu pai decidiu enviar-me à Alemanha para seguir estudos superiores. Contava com 14 anos e ostentava o título de Feinlesführer na Hitler Jungen. No ano seguinte, em julho de 1933, partimos de Alexandria em um barco mercante, que com poucas escalas ia diretamente a Veneza, e dali seguiríamos de trem para Berlim. Nesses dias, Rudolf Hess era uma personagem importante no Terceiro Reich e incrivelmente popular entre os membros da comunidade germana no Egito, que se sentiam gratificados com o triunfo de um dos seus. Rudolf trabalhou duro durante esses anos para contribuir à vitória do Führer e, salvo algumas viagens a cada 1 ou 2 anos, havia abandonado completamente sua pátria egípcia. Contudo, nunca esqueceu de seus amigos, que não eram muitos, nem o seu afilhado Kurt von Subermann. Invariavelmente recebíamos um cartão de Natal todos os anos e quando no Jungvolk necessitamos de um tambor,
recordo que meu pai instou a escrever uma carta ao meu prestigioso padrinho, que não só respondeu amavelmente, com uma missiva na qual me estimulava a estudar e perseverar dentro das Hitlerjugend, senão que se ocupou do meu pedido infantil. Em 1933, chegaram notícias ao Egito de que o Führer, ao celebrar seus 44 anos, abriria as escolas na Pola, que foram dissolvidas pelos aliados em 1920. Seriam escolas para a formação da futura elite alemã e nelas se capacitariam os quadros da juventude hitlerista. Pensando na dificuldade de ingressar nela, sendo germano-egípcio, meu pai, que possuía amarga experiência de não ser considerado verdadeiro alemão durante seus estudos em Godesberg, considerou a possibilidade de dirigir-se a Rudolf Hess para que facilitasse a admissão. Para isso, antes de partir, lhe enviou uma carta solicitando uma entrevista e informando-lhe a data aproximada de nossa chegada na Europa. Os pontos e cidades estranhas que tocávamos eram lugares fantásticos para um orgulhoso Feinleinführer de 15 anos que se debatia entre o gozo de conhecer e a ansiedade de chegar. Chegar sim, porque a maravilha era o destino final da viagem mágica, a Alemanha. Me olha com incredulidade, Neffe, se desculpava tio Kurt. E compreendo, é difícil entender o que sentimos nesses dias. Nós, jovens alemães, ainda que estrangeiros como eu. O Egito era minha pátria amada, a terra onde nasci e cresci. Mas a Alemanha era outra coisa. A terra de Siegfried e do Führer, do rio Rin e de Lorelei, das Valquírias e dos Nibelungos. Era uma pátria do espírito, onde se nutria o mito, a lenda e a tradição de nossos ancestrais. Uma pátria eterna e longínqua que logo se tornaria real por intermédio dessa viagem fabulosa. Havíamos sido educados em uma mística, cuja fórmula era sangue e solo, e agíamos de acordo. No final de julho, em pleno verão europeu, chegamos a Veneza, ponto final de nossa viagem por mar, de onde tomaríamos um trem até Berlim. Estávamos prontos para descer do navio quando o capitão nos anunciou que deveríamos passar pelos escritórios que a companhia tem no porto para retirar uma mensagem. Chegamos lá com o coração oprimido, pensando em más notícias do Egito, para encontrar em troca uma carta com timbre oficial do Terceiro Reich. Nela, Rudolf Hess nos advertia que estaria ausente de Berlim até a segunda semana de agosto, mas que, se desejássemos visitá-lo, poderíamos nos dirigir à Alta Baviera. A causa disto era que o Führer havia decidido descansar uns dias em sua propriedade, Haus Waschenfeld, sobre o Obersalzberg, em Berchtesgaden. E parte de seu gabinete o acompanhou, alojando-se em hotéis próximos. Rudolf Hess e sua esposa se encantariam em nos receber, caso decidíssemos ir até lá. Meu pai não podia disfarçar sua satisfação, pois essa situação era por demais benéfica para os nossos planos. Por um lado, nos poupava de viajarmos centenas de quilômetros, pois de Veneza a Berchtesgaden há somente 200 quilômetros, enquanto que para Berlim são mais de 1000. Por outro lado, teríamos a possibilidade de entrevistar Rudolf fora de todo o protocolo oficial, sem padecer da interferência de secretárias ou assistentes e dispondo de tempo para conversar e recordar as boas épocas. À vista da lendária Veneza, a passagem pela Áustria e a chegada aos Alpes bávaros foram o umbral do meu ingresso a um mundo novo e maravilhoso. Desde o momento em que pisei em solo bávaro, notei que o ar estava como eletrizado, como se um oculto motor enviasse vibrações poderosas através do éter. Era algo tão evidente nesses dias, ou anos,
que qualquer um que estivesse medianamente predisposto poderia perceber. Essas vibrações, que não se captavam com um órgão físico, levavam ao espírito receptor uma mensagem. Alemanha desperta. Mas essa tradução em 2 palavras é grosseira. Parece um chamado patriótico banal. Não transmite cabalmente o que evoca em nosso espírito essa força misteriosa. Explicarei. Alemanha desperta. Dizia, e quem escutava não pensava na Alemanha geográfica, nem sequer no Terceiro Reich, mas que se sentia claramente em outro mundo, sem fronteiras, em uma Alemanha sem tempo nem espaço, cujos únicos limites eram justamente os fixados por esta mesma vibração. A Alemanha se limitava somente onde já não se percebia a vibração unificadora, pois agora todos sabiam, a Alemanha era também esse imanente som inaudível chamado Volksschweigen. A Alemanha desperta, dizia a mensagem transcendente, e a Alemanha, como uma fênix, renascia das cinzas de suas últimas derrotas. Convertia-se no epicentro de uma nova Weltanschauung, na qual não tinham lugar as infâmias da conspiração judia mundial e a subversão marxista-leninista. A revolução traria uma nova ordem que somente admitiria em sua elite dirigente a hierarquia do espírito. Seriam superiores àqueles que se fizessem realmente por si mesmo, sem importar nenhuma outra condição. Esta perspectiva estimulava a sã competência, insuflava novas esperanças e alentava todos a compartilhar da aventura do despertar alemão. E ninguém devia duvidar, pois a nova ordem estava garantida, assegurada em sua pureza pela figura do Führer. Sim, afinal a Alemanha tinha seu Führer. Ele era o verdadeiro artífice da nova ordem, o chefe que conduzia o povo germano à vitória. Corria o ano de 1933. A Alemanha despertava. Adolf Hitler era o Führer. Capítulo 7. Tinha 15 anos, a alma carregada de ilusões e a clara percepção da Volksschweigen, quando chegamos à hospedagem de Rudolf Hess em Berchtesgaden. Havia se espalhado a notícia de que o Führer estava em Haus Wachenfeld e a área se viu invadida de jornalistas e curiosos e foi difícil nos alojarmos. Finalmente o fizemos uma modesta hospedaria Kinderland, a uns 2 quilômetros da casa de Rudolf Hess. Pernoitamos ali pela manhã bem cedo, partimos atleticamente por uma alameda nevada que seguia em suas curvas a colina próxima. Meu pai, vestido ao costume bávaro, usando a calça montanhesa de grossas meias de lã que chegavam até os joelhos. Botina, camisa e paletó sem colarinho completavam o visual. Eu trajava um uniforme novo, cinza escuro, da Hitlerjugend, composto de calça, jaqueta com bolsos e gola marinheiro. Cinto com fivela com a runa S, correia cruzada sobre o peito e um pequeno punhal no cinto, com a inscrição Blut und Er, gravada na lâmina. Gravata presa com um anel e botinas de cordão e meia cinza. A casa onde se hospedava a família Hess era uma antiga construção de madeira de estilo clássico alpino, pequena, mas confortável. Ao chamar à porta, fomos atendidos por um sonolento oficial das SS, que exercia a guarda dormindo na sala de estar, junto à lareira acesa. Chamava-se Edwin Papp e era SS Obersturmführer. Herr Hess encontra-se ainda deitado, disse o oficial das SS.
Ficará alegre ao vê-los, pois os espera há vários dias. Sentem-se, por favor, enquanto preparo o café. Meia hora depois, aparecia Rudolf Hess impecavelmente vestido, com roupa de ginástica, calça, casaco e sapatilhas azuis. Alto, robusto, de rosto quadrado e sobrancelhas espessas, que se destacavam claramente os olhos negros e brilhantes que pareciam atrair a atenção posta nele. Apenas sorriu, se deteve um momento olhando meu pai e logo se abraçaram, arrancando em ambos exclamações de alegria e espontâneas gargalhadas. Há muitos anos que eu não o via e, portanto, guardava uma imagem muito vaga, mas me surpreendeu descobrir uma timidez que não podia nem imaginar no poderoso suplente do Führer. Voltou-se para mim e me observou admirado. Dieser mein Patekind? Disse como para si. Como passa o tempo? Já é um homem, um novo homem para um novo Reich. Diga-me, Kurt, dirigia-se dessa vez a mim. Não deseja ficar na Alemanha? Aqui poderia estudar e servir a pátria. Sim, Taufpat, Rudolf, respondi alvoroçado. Isso é o que quero. Minha maior ambição é ingressar na escola na Pola. Essa sim é uma grande ambição, disse Rudolf Hess. Veremos o que podemos fazer. Nesse momento entrou Ilse Proll de Hess, a quem meu pai não conhecia, mas que logo depois das apresentações parecia ser uma amiga de toda a vida. Isso se devia a que Ilse era uma mulher simples e enérgica, mas dona de uma grande amabilidade. Antiga militante nacional-socialista, estava afastada da política desde seu casamento com Hess em 1927 e manifestava, há pouco de estar falando conosco, o desejo de ter filhos, que Deus parecia negar. Depois de 5 anos nasceria o único filho de Rudolf Hess, Wolf. Mas esta é outra história. Passamos uma semana em Berchtesgaden, durante a qual Rudolf, Ilse e meu pai se confraternizaram em várias ocasiões. Quando eles não iam a Haus Waschenfeld ver o Führer, que por sua parte se achava assediado por Göring e outros membros do partido. Nessas festas, quando meu pai e os Hess trocavam recordações e anedotas, eu conversava horas com o oficial das SS encarregado da guarda. Segundo meu critério daqueles dias, não existia uma meta mais digna dos esforços de um jovem alemão que chegara a pertencer ao corpo de elite das SS. Um dia, dos primeiros que passamos em Berchtesgaden, meu pai e Rudolf se retiraram para conversar numa galeria exterior, localizada sobre uma ladeira protegida por uma varanda que rodeava a casa. Normalmente não fazia caso deles, mas algo nos gestos, um tom de cochicho na conversação, me alertou sobre a possibilidade de que estivessem falando de mim. Pensei que se referiam ao ingresso na escola na Pola e uma ansiedade crescente me ganhou. Não podendo resistir à tentação, delito imperdoável, diria meu pai, fiz algo repudiável, os espionei. Dissimulando estar parado contra uma janela que se abria perto de meu pai e de Rudolf Hess, tratei de escutar sua conversa, que efetivamente se desenvolvia em torno do tema de minha pessoa. Mas não versava sobre o ingresso na escola na Pola, mas sobre uma questão que me encheu de estupor. Esquecida. Pode deixar-me, Kurt, então, dizia Rudolf. Falou com ele do signo? Não achei ser conveniente, respondeu meu pai. Além disso, não saberia explicar com suficiente profundidade esse mistério. Você sabe mais que eu dessas coisas. É mais indicado para falar com ele. Hess movia a cabeça afirmativamente, enquanto seu rosto se mantinha esboçado um sorriso tímido, tão característico de sua pessoa. Esperemos alguns anos, disse Rudolf Hess.
Se curte não nos perguntar antes. Nunca suspeitou de nada? Não protagonizou algum fato anormal? Não, Rudolf. Salvo o assunto dos ofitas, que já te contei por cartas, não lhe ocorreu nada estranho depois. E, inclusive, parece ter esquecido, ou pelo menos a lembrança não o afeta. Nesse ponto da conversa entre Hess e meu pai, pouco era o que eu entendia, mas, ao mencionar os ofitas, um incrível episódio de minha vida ou de minha infância veio à memória instantaneamente. Quando tinha uns 10 ou 11 anos, fui vítima de um sequestro. Não era um sequestro criminal com o fim de cobrar resgate, mas um rapto perpetrado por fanáticos da ordem ofítita, que só durou umas horas até a polícia, contando com os dados de um delator profissional, poder desbaratar. Capítulo 8. As coisas aconteceram assim. Meus pais haviam viajado até o Cairo, e o engenho familiar dista uns quilômetros dessa cidade, com o objetivo de fazer compras. Enquanto minha mãe se entretinha nas vastas dependências da tenda inglesa, eu, ávido por travessuras, fui deslizando dissimuladamente até a rua. Um momento depois, corria a várias quadras da tenda, atraído inocentemente pelo burburinho do mercado negro, bairro labiríntico de miseráveis ruelas e refúgio seguro para mendigos e delinquentes. Nesse dia, a maré humana era densa, pelas ruelas estritas em que a distância entre dois postos de venda apenas deixava uma pequena passagem para o trânsito de pedestres. Olaria, frutas, tapetes, animais de todos os tipos imagináveis se vendia ali. E ante cada mercadoria se detinham meus olhos curiosos. Não tinha medo, até porque não havia me distanciado muito, e seria fácil voltar até onde estava minha mãe. Seguindo a ruela, fui parar uma ampla praça de pedras com chafariz, na qual desembocavam uma infinidade de ruelas que só o mau planejamento desses bairros do Cairo pode justificar. Estavam ali centenas de vendedores, vagabundos, mendigos e mulheres com o rosto coberto por um chador, que recolhiam água em cântaros de barro cozido. Acerquei-me da fonte tentando orientar-me, sem reparar em um grupo de árabes que cantavam em volta de um encantador de serpentes. Esse espetáculo é muito comum no Egito e não me chamou a atenção, a não ser pelo fato inusitado de que, ao ver-me, os árabes foram baixando o tom do canto até calar por completo. No princípio não me dei conta, pois o encantador continuava tocando a flauta, enquanto os olhos verdes da cobra, hipnotizada pela música, pareciam olhar-me fixamente. Logo o flautista somou-se ao grupo dos silenciosos árabes, e eu, compreendendo que algo anormal ocorria, apertei meus passos. O feitiço se quebrou quando um deles, dando um alarido espantoso, gritou em árabe: "O signo!", enquanto me apontava torpemente. Foi como um sinal. Todos gritavam exaltados e corriam até mim com a evidente intenção de me capturar. Foi uma revolução, pois eu, sendo um menino, corria entre a multidão com maior velocidade, enquanto meus perseguidores se viam atordoados por diversos obstáculos, os quais eliminavam jogando ao chão tudo que lhes cruzava o caminho. Por sorte, era grande o povaréu e muitas testemunhas deste episódio puderam dar pistas à polícia. A perseguição não durou muito, pois o fanatismo frenético que animava aqueles homens multiplicava suas forças, enquanto as minhas se consumiam rapidamente. Inicialmente virei uma rua de mercadores, escapando no sentido contrário ao usado para chegar à praça. Mas a poucas quadras, tentando esquivar a multidão de vendedores e clientes, entrei num calçadão.
Este não era reto, mas seguia estreitando-se cada vez mais até converter-se num caminho de 1 metro de largura entre as paredes das casas. À medida que corria, o calçadão parecia mais limpo de obstáculos e, por conseguinte, meus perseguidores ganharam terreno, até que uma pedra saliente do solo irregular me fez rolar derrotado. Imediatamente fui rodeado pelos excitados árabes que não tardaram em envolver-me com uma de suas capas e carregar-me prisioneiro entre poderosos braços. A impressão foi grande e desagradável, e por mais que gritasse e chorasse, nada parecia afetar aos meus raptores, que corriam agora mais rápido que antes. Uns instantes depois chegaram ao destino. Ainda que eu não pudesse ver, entendia perfeitamente bem o árabe e compreendi então que os fanáticos chamavam a altas vozes a alguém, a que denominavam Mestre Naazeno. Por fim me libertaram do envoltório que me cegava, depositaram-me sobre uma suave almofada de seda de tamanho médio. Quando acostumei a visão à penumbra do lugar, vi que estava em uma ampla estância, tenuamente iluminada com lâmpadas de azeite. O piso, coberto de ricas almofadas e tapetes, contava com a presença de uma dúzia de homens ajoelhados com a testa no chão, que de quando em quando levantavam os olhos para mim e logo, juntando as mãos sobre suas cabeças, elevavam seus olhos extraviados até o céu, chamando Ofis, Ofis. Por suposto que tudo isso me atemorizou, pois, ainda que não houvesse sofrido maus tratos, a lembrança de meus pais e o fato de estar prisioneiro me produziam uma grande aflição. Sentado no almofadão, rodeado de outros homens, era impossível pensar em fugir, e essa certeza me arrancava dolorosos soluços. Logo uma voz bondosa falou em minhas costas, trazendo momentânea esperança e consolo a meus sofrimentos. Virei e vi um ancião de barba branca, com um turbante, e se chegava a mim. Não temas, filho, disse em árabe o ancião a quem chamavam Naazeno. Ninguém te fará mal aqui. Você é um enviado do Deus Serpente, Ofis Lúcifer, a quem nós servimos. Isso comprova pelo signo que traz, marcado para sua glória. Indicou-me num gesto afetuoso que permitiria ser tomado nos braços por ele, para poder me ensinar a imagem de Deus. Realmente eu precisava de um trato afetuoso, pois aqueles fanáticos não repararam que eu era um menino. Abracei o ancião e este começou a andar de um extremo a outro da sala, que se mostrou ser um sótão, onde se elevava uma coluna em cujo pedestal brilhava uma pequena escultura de pedra muito polida. Tinha a forma de uma cobra alçada sobre si mesma com os olhos refulgentes, devido, talvez, à incrustação de pedras de um verde mais intenso. A imagem me fascinou e a teria tocado se o ancião não retrocedesse em tempo. Gostou da imagem de Deus, pequeno enviado? Disse o mestre. Sim, respondi sem saber por quê. Você tem direito de possuir a joia da ordem, continuou o mestre enquanto fuçava em uma bolsinha de fino couro que levava colada ao corpo. Aqui está, exclamou o mestre Naazeno. É a imagem consagrada do Deus Serpente. Para obtê-la, os homens passam por duras provas, que às vezes leva toda a vida. Você, em compensação, não necessita passar por nenhuma prova, porque é o portador do signo. Com um afiado punhal que tirou do cinto, cortou um cordão verde de um cofre pendurado na parede e, amarrando a réplica de prata num laço, colocou-a em meu pescoço. Depois me olhou nos olhos de uma forma tão intensa que nunca pude esquecer. Tampouco esqueci suas palavras, as quais pronunciou com voz muito forte
ritualisticamente. Agarrou-me com seu braço esquerdo e me levava para que fosse visto por todos, enquanto com o indicador da mão direita assinalava ao Deus Serpente. Dizia o seguinte: iniciados da serpente libertadora, seguidores da serpente de luz não criada, adoradores da serpente vingadora, eis aqui o portador do signo da origem, aquele que pode compreender com seu signo a serpente, aquele que pode obter a mais alta sabedoria que é dada a conhecer ao homem de barro. No interior deste menino divino, no seio do Espírito Eterno, está presente o sinal do inimigo do Criador e da criação, o símbolo da origem de nosso Deus e de todos os espíritos prisioneiros da matéria. E esse símbolo da origem se manifesta no signo que nós, e mais ninguém e ninguém mais, temos sido capazes de ver. Menino divino, ele poderá compreender a serpente desde dentro. Mas nós, graças a ele, a seu signo libertador, temos compreendido de fora e nada mais poderá nos deter. Sim, sim, já podemos partir, gritavam em coro os desenfreados iniciados ofitas. Passaram os minutos e tudo foi se acalmando no refúgio da ordem ofita. Os árabes estavam entregues a alguma classe de preparativos e eu, entusiasmado com a serpente presenteada e tranquilizado pelos bons tratos do mestre Naazeno, não desconfiei quando este me aproximou um copo de refresco de menta. Poucos minutos depois caía presa de profundo torpor, seguramente por causa de um narcótico colocado na bebida. Quando despertei, estava com meus pais no sanatório britânico do Cairo, junto a um médico de avental branco, e tratava inutilmente de convencê-los de que eu simplesmente dormia. Com o passar dos anos, fui reconstruindo as ações que levaram à minha libertação. Ao que parece, o chefe de polícia se moveu rapidamente, temendo que o sequestro de um membro da rica e influente família von Suberman acabasse com sua carreira no departamento de polícia, e sua cabeça seria a primeira a rodar. Por intermédio de confidentes, mendigos, vagabundos ou simples transeuntes, concluíram sem dúvidas que os autores do sequestro eram os fanáticos membros da milenar ordem gnóstica ofita, considerados como inofensivos e, inclusive, muito sábios. Isto desconcertou, em princípio, os policiais, que não conseguiram vislumbrar o motivo do sequestro, mas, seguindo algumas pistas, chegaram à casa do mestre Naazeno. Os árabes, na euforia por transportar-me até ali, comportaram-se imprudentemente, entrando todos juntos em meio a gritos e exclamações. Um mendigo, testemunha presencial da estranha procissão, tão desejoso de ganhar a recompensa que minha família havia oferecido, como uma surra dos guardas, deu os dados da casa onde entraram os raptores. Esta foi rodeada pelas autoridades, mas como ninguém respondia aos chamados, forçaram a porta, encontrando-se com uma humilde vivenda totalmente vazia de pessoas. Depois de uma inspeção, descobriu-se, disfarçada debaixo de um tapete, a porta que conduzia, por meio de uma íngreme escadaria de pedra, ao soterrado templo do Deus Serpente. Um espetáculo macabro surpreendeu os presentes, pois estendido sobre uma almofada de seda, jazia meu corpo exânime, rodeado de cadáveres com expressão convulsiva, que, como um último gesto, estendiam os braços para mim. Todos os sequestradores estavam mortos com veneno de cobra. O mestre Naazeno e o ídolo se haviam evaporado. A impressão que receberam os recém-chegados foi muito ruim, pois pensaram que eu também estava morto,
mas perceberam o erro e fui transportado ao sanatório britânico, junto com meus pais. Ainda conservava pendurada ao pescoço a serpente de prata, sendo esta guardada zelosamente por meu pai, ainda que, às vezes depois, anos depois, me mostrava quando relembrávamos daquela aventura. Naquele momento, enquanto escutava meu pai e Rudolf Hess falando dos ofitas, todos esses fatos se voltavam para minha mente. Em minha mente. Estava voltado de costas contra a janela, de maneira que só podia vê-los de soslaio. Mas as vozes chegavam nítidas aos meus ouvidos. Esta é a joia de prata, disse meu pai, com a imagem de Ophis Lucifer. A conservei com o cordão original. Toma, agora você deverá guardá-la. Era uma revelação extraordinária. Não pude evitar virar-me para ver melhor, pois meu pai nunca deu importância ao pequeno ídolo, e eu, que não compreendia seu significado tão pouco. Inclusive há anos que havia apagado de minha mente. E eis que meu pai havia simulado e dado importância ao assunto, mas na realidade atribuía certo valor desconhecido ao ídolo de prata. E o mais estranho era que tivesse trazido escondido para a Alemanha, oferecendo-o em custódia a Rudolf Hess. Isto para mim não tinha sentido. Por outro lado, falavam do signo como os árabes. Que signo? Anos depois do sequestro, me olhava no espelho buscando ao bendito signo que havia levado aqueles miseráveis à morte e jamais achei nada normal. Tampouco suspeitei que meu pai cresce na existência daquele sinal, ou estigma. Em minha cabeça passava um torvelinho de ideias desordenadas, enquanto distraidamente eu via Rudolf Hess examinar a serpente de prata. Logo, tirando a mão do bolso do casaco, tirou um cordão que rodeava o pescoço. Pendurado no mesmo havia uma serpente de prata exatamente igual à minha. Rudolf Hess as havia reunido em sua mão para a contemplação de meu pai, e depois de uns minutos colocou a sua e guardou a outra num bolsinho. Instantes depois, ambos ingressaram à cálida sala de estar, sem fazer menção do tema de sua conversação precedente. Esta atitude reservada me convenceu da inconveniência de abordar de algum modo o assunto, pois delataria a censurável espionagem cometida. Não pensei muito, calaria até que me fosse falado diretamente, mas prometi fazer o impossível para obter informações sobre o misterioso signo. Eram 2h e tio Kurt parou com intenção de ir para o seu quarto. Não reprovava essa atitude, pois estava falando havia horas já. Mas o relato despertou-me inquietudes e interrogações em meu espírito, tornando-me impaciente e importuno. Tio Kurt disse, sei que é tarde e sei também que amanhã podemos continuar essa conversa, mas necessito realmente que me responda a 2 perguntas antes de ir. Riu com sua terrível gargalhada. É igual a mim na sua idade? Necessitava obter respostas para poder viver. É como uma sede. Entendo-te, Nefe. O que quer saber? Somente 2 coisas, disse. Primeiro, há a possibilidade que esse signo que os árabes viam no Senhor seja igual ao que Belicena Vilca viu em mim? Sem dúvida nenhuma, Nefe, respondeu. O signo significa muitas coisas, mas também é uma sanguinissigno. E ambos temos o mesmo sangue. O sangue não é fator determinante para a aparição do signo por si, mas é condição de qualidade. Se aparece um signo nos membros de nossa família, é o mesmo signo. Eu ignorava que hoje em dia havia outro von Suberman vivo,
com dita marca. Meu pai, com quem falei finalmente sobre isso, me contou que, segundo uma tradição familiar, um antepassado nosso demonstrou a seus contemporâneos, mediante certos sinais, ser um eleito do céu, em virtude do qual o rei Alberto II da Áustria lhe outorgou o título de barão no século XV. A partir dessa época, se registraram nos anais familiares, sendo tudo anteriormente obscuro e desconhecido. Nos séculos posteriores, a família sempre se dedicou à produção de açúcar, como disse Belicena Vilca em sua carta, e se manteve atenta à aparição de descendentes com aptidões especiais. De fato, houve vários integrantes da estirpe que demonstraram possuir dons sobrenaturais, mas ninguém logrou resolver o enigma familiar. Somente as últimas gerações do ramo egípcio puderam acercar-se à solução do mistério, ao descobrir a existência de uma marca ou signo de aparição cíclica entre os membros da família através das gerações. Mas, salvo essa notícia obtida graças aos contatos realizados com certos ulemas, sábios do Islã, pouco é o que pôde saber-se com mais precisão. Para meu desespero, tio Kurt continuava cercando-se da porta com a firme intenção de ir. Farei a segunda pergunta, disse. Pode-se saber o que é o signo? Tio Kurt fez um gesto de fastio. Crê que uma resposta que busquei durante anos possa resumir-se em 2 palavras? Suponho que sua pergunta aponta o símbolo da origem, que é a causa metafísica de nosso signo. Se assim for, somente te direi que tudo quanto pude averiguar a respeito é menos do que expõe Belicena Vilca em sua carta. Concordo plenamente com ela e, de acordo ao que me foi revelado na Ordem Negra SS, que o símbolo da origem está ligado ao mistério do aprisionamento espiritual. O símbolo da origem está ligado ao mistério do aprisionamento espiritual. O símbolo da origem, Nef, é análogo a uma marca carismática. Quem é abarcado por tal marca, consciente ou não, orientado ou não até ela, permanece inevitavelmente aprisionado na matéria. Quem tenta em troca abarcar a marca, compreendê-la ou transcendê-la, tenta libertar-se da prisão, é livre na origem. E aqueles que procuram manter o espírito eterno prisioneiro sob a marca, ou o símbolo da origem, são os mestres da Kala Chakra, a fraternidade branca de Shambhala. E aqueles que tratam de que o espírito transcenda o símbolo da origem, talvez compreendendo a serpente, são os iniciados da sabedoria hiperbórea, os deuses libertadores de Agartha. Isto é, em síntese, o que sei sobre o símbolo da origem. Agora bem, se sua pergunta se refere ao signo como marca, direi que ainda sei menos, pois ao signo só podem reconhecê-lo aqueles que já o conhecem. É básico, Nef, para distinguir uma coisa da outra, tem de conhecê-la primeiro. O mesmo princípio vale para o signo. Somente o veem aqueles que tenham a verdade em seu interior, pois só assim é possível reconhecer a verdade exterior. Por isso, você e eu não podemos ver o signo ainda que o levemos em nós, porque ainda nos falta chegar à verdade. Escutava tio Kurt desolado, pois tinha secreta esperança de que ele saberia o concernente ao signo e que talvez pudesse confiar-me seu segredo. Mas sua resposta negativa era simples e lógica. A revelação do signo devia ser interior. Minha cara refletiu desalento e isto fez rir novamente a tio Kurt. Não se preocupe, Nef. Não é tão importante que nós vejamos o signo, mas que o reconheçamos em quem nos pode ajudar.
e isto ocorre como se prova sua própria experiência. Mas há algo que talvez compense a curiosidade que sente. Nos anos em que estive na Ásia, obtive uma informação precisa sobre nosso signo, sua indicação corporal. Onde está? Perguntei, sem dissimular a impaciência. Em um lugar curioso, Nefe, respondeu com evidente regozijo. Nas orelhas. Olhou o relógio e, sem esperar a resposta, disse: até amanhã, Nefe, Arturo, e saiu. Num primeiro momento pensei que tio Kurt brincava comigo, mas logo fui até o banheiro no espelho e olhei minhas orelhas. Não havia nada anormal nelas, pequenas, sem lóbulo, pregadas à cabeça, eram iguais às do tio Kurt. Definitivamente, eu não era capaz de ler o famoso signo e fui dormir. Até aqui nosso estudo. Na próxima oportunidade, vamos estudar o capítulo 9 do livro 4 do Mistério de Belicena Vilca. Uma boa noite a todos e um bom descanso.